Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos dar início à nossa aula de matemática e hoje nós vamos falar sobre a multiplicação. Eu vou explicar para vocês a ideia da multiplicação e depois a gente segue, como sempre, com as nossas atividades. Então, nós vamos trabalhar com a ideia de multiplicação, que é a adição de parcelas iguais, tá? A gente usa esse sinal que está aparecendo aqui, que é o sinal de multiplicação, e eu vou explicar para vocês o que é essa ideia, né, de adição de parcelas iguais. Isso significa que você vai ter uma quantidade e vai repetir essa quantidade várias vezes, né? Você vai somar essa quantidade com ela mesmo, de acordo com o que se pede. Então, um exemplo, né? Você vai multiplicar 2 vezes o número 5. Então, isso significa que você vai ter que repetir o número 5 2 vezes, igual tá aparecendo aqui no exemplo. Ou seja, 5 mais 5. As parcelas iguais, elas se repetem e você faz a soma. Então, se eu estou querendo multiplicar o número 5 2 vezes, isso significa que eu vou ter que repetir ele 2 vezes e somar os dois, que é igual a 10, né? Logo, 2 vezes o número 5 é igual a 10. Você está repetindo o número 5 2 vezes, ok? É a mesma coisa quando você fala qual é o dobro de 5. Né? O dobro de 5 é 10, porque 2 vezes 5 é 10. A gente repete o número 5 2 vezes. Para exemplificar isso, para ilustrar, para a gente entender um pouquinho melhor, eu vou usar as laranjas, né? Eu tenho 2 laranjas, mas agora eu quero o dobro dessas laranjas. Então, eu tenho 2 laranjas vezes 2, ou seja, as 2 laranjas repetidas 2 vezes, ó. 2 laranjas e 2 laranjas. Então, eu vou fazer a soma dessas laranjas, eu vou ter 4 laranjas, né? Olha aqui a continha embaixo surgindo. 2 vezes 2 é igual a 4. Então, isso é a multiplicação. Você vai somar essa quantidade de acordo com o que se pede, né? Que é, no caso, o número aqui da frente, ó. 2 vezes 2. Então, eu tô querendo saber quanto que é 2 vezes essa quantidade, que é as 2 laranjas. Então, 2 vezes 2 é igual a 4, ok? Agora, eu vou passar um exemplo para vocês de situação problema, né, que é aqueles probleminhas de matemática envolvendo a multiplicação, mas a gente ainda vai falar sobre adição de parcelas iguais, que é para ficar mais fácil de entender. Então, suponha que um agricultor tenha em sua propriedade 3 tratores. Cada trator usa 4 pneus. O agricultor precisará comprar pneus novos para seus tratores. Quantos pneus ele deverá comprar? Como saber o total de rodas? Então, a quantidade total de pneus pode ser calculada como uma adição de parcelas iguais ou multiplicação. Então, a ideia de adição de parcelas iguais é essa daqui. A gente vai repetir a quantidade de pneus 3 vezes, que são a quantidade de trator. Então, perceba aqui do lado, ó, na adição de parcelas iguais. A gente vai colocar ali 4 mais 4 mais 4, que são a quantidade de rodas de cada trator, né? São 3 tratores, cada trator tem 4 rodas. Então, a gente repete o número 4 3 vezes. Somando tudo, vai dar 12, né? Ou, para a gente descobrir esse resultado, a gente pode partir direto para a multiplicação, né? Então, nós temos ali 3 vezes 4. 3
é a quantidade de tratores e 4 é a quantidade de pneus em um trator, né? Então, a gente vai fazer essa multiplicação e vai dar 12, né? Que são aqui duas formas de fazer, tá certo? Isso é pra gente assimilar melhor. Deste modo, descobrimos que o agricultor precisará comprar 12 pneus. Existe um recurso que nos ajuda a realizar essas continhas de multiplicação, né? Sem contar com calculadora e a calculadora do celular, mas a gente tem a tabuada, que é essas continhas aqui de 1 a 10, né? Que a gente multiplica uma vezes até o número 10. Então a gente faz uma vez 1, uma vez 2, duas vezes 2, 4 vezes 2. Então a gente tem do 1 ao 10, né, as multiplicações. Mas para a gente utilizar esse recurso, para a gente consultar, a gente precisa entender primeiro a ideia da multiplicação, que é a soma das parcelas iguais. Então eu vou explicar para vocês como que a gente vai montar essa conta. Aqui vou exemplificar para vocês. Então eu quero saber quanto que é 2 vezes 43. Né? Então a gente vai montar essa conta. A gente vai usar o quadro do valor lugar, ali, centena, dezena e unidade, que é pra gente organizar esses números no lugar certo, tá? Então, a gente coloca ali a barrinha do igual embaixo, o sinalzinho de vezes. A gente já coloca o número 2 aqui do lado do sinal. E em cima, a gente vai usar somente dezena e unidade, porque 43 são 4 dezenas e 3 unidades. Então, o 4 embaixo do D e o 3 debaixo do U. Por onde a gente começa? Sempre pela unidade. Então, a gente vai fazer, ó, 2 vezes o número 3. Isso significa que eu vou repetir ele 2 vezes. Então, 3 mais 3 são 6, que é igual 2 vezes 3. Aí a gente coloca aqui embaixo da unidade, ok? E agora a gente vai fazer a dezena, 2 vezes o número 4, né? Significa também que a gente vai repetir o número 4 2 vezes. A gente vai somar ele 2 vezes. Então, 2 vezes 4 é 8. O resultado da nossa conta deu 86, né? Então, é dessa forma que a gente tem que fazer, tá? Por enquanto, eu não vou usar a centena, tá? Nós vamos ficar hoje com a dezena e a unidade. Então, agora eu vou fazer a leitura das nossas atividades, tá? E depois nós temos os exercícios para realizar, ok? Agora, nós temos outra possibilidade de multiplicação, que é a disposição retangular, né? Observe ao lado o esquema que representa a disposição das carteiras em uma sala de aula. Se todas as carteiras fossem ocupadas, quantos alunos terá na turma? Então, aqui eu quero saber, se todos os alunos sentarem nas carteiras, quantos alunos nós teremos, né? Então, veja que as carteiras estão organizadas da seguinte maneira: 4 fileiras com 6 carteiras cada uma. Então, vocês percebam ali que a gente tem na frente 4 fileiras e, contando da primeira mesa para trás, em uma fileira, nós temos mais 6 carteiras, né? Assim como eu estou ilustrando ali. Então, né, o total de carteiras que pode ser ocupado, nós vamos descobrir fazendo as seguintes operações: ou a multiplicação, né, ou adição de parcelas iguais. Mas como agora a gente já entendeu o processo da multiplicação, a gente já vai fazer direto ela. Aqui nós temos 4 vezes 6, tá certo? Ou você pode fazer 6 vezes 4, né? Que são as quantidades de fileiras, né? São 4 fileiras com 6 carteiras. Ou se você modificar o ângulo, são 6 fileiras
com 4 carteiras, assim como a prof está mostrando ali. Então, a gente vai fazer esta multiplicação. Vocês podem fazer a adição de parcelas iguais. Então, são 4 fileiras, cada uma tem 6. Então, você vai repetir o número 6 4 vezes, né? Vai somar tudo e vai dar 24. Ou já fazer direto a conta, 4 vezes 6, 24, ok? No começo pode parecer um pouquinho complicadinho, mas depois quando a gente se acostuma, fica mais fácil. A partir dessa explicação, eu vou passar uma atividade, que é essa folhinha que está aparecendo aqui. A gente vai fazer as multiplicações, né? A gente já vai colocar no quadro valor lugar, que é pra gente não errar e colocar cada número no seu lugar. Nós vamos trabalhar hoje com dezenas e unidades, ok? Então, se vocês tiverem o recurso da tabuada, pode usar. Eu só não gostaria que usasse calculadora, tá? Para realizar essas contas. Então, nossa atividade de hoje vai ser essa. Eu vou disponibilizar a atividade lá no nosso grupo. Qualquer dúvida, vocês me chamem, podem me perguntar, porque daí eu faço uma nova explicação se vocês não entenderem. E eu vou ficar aqui aguardando o retorno de vocês. Então tenham uma ótima aula e até mais. Tchau, tchau!